No início de setembro, italianos natos e descendentes com cidadania residentes no Brasil receberão cédulas eleitorais para o voto em candidatos à Câmara e ao Senado. Ao todo, 12 parlamentares, 8 deputados e 4 senadores serão eleitos. Para a América do Sul, onde tem direito a voto 1.800.000 eleitores, 430.000 somente aqui no Brasil, estão reservadas 3 cadeiras, uma no Senado e 2 na Câmara. Na cédula, o eleitor optará pelo candidato ao Senado e há um único candidato à Câmara. E para falar mais a respeito das eleições para o parlamento italiano, nós conversamos a partir de agora com Andrea Matarazzo, que é candidato ao Senado italiano da coligação progressista, encabeçada pelo Partido Democrático. Andrea Matarazzo, obrigado pela presença aqui na Jovem Pan News. Eu começo perguntando a importância de ter um senador aqui de terras brasileiras participando do Congresso italiano. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos vocês do Jovem Pan News. Para mim é um prazer estar falando com a Jovem Pan. Olha, é importantíssimo, porque imagine o seguinte, que só de italianos com cidadania reconhecida na América do Sul são cerca de 1.600.000, portanto muita gente. Isso é muito importante para a Itália, é um contingente da Itália morando fora da Itália, e principalmente um contingente que tem um peso muito grande. Se você olhar na ciência, uma das referências no mundo sobre transplantes de fígado é o Silvano Raia, que é italiano. O Zerbini, de corações, foi um grande médico e estava aqui. Na economia, o maior produtor de soja do mundo é um italiano que mora em Mato Grosso, que é o Blairo Maggi. Enfim, então você vê que na economia, na ciência tal, tem um peso muito grande e os italianos querem ter que este contingente seja representado e tenha voz no parlamento. Isso é ótimo para eles. E para nós é excelente, desde que tenhamos um parlamentar bom e com experiência, obviamente, porque nós nos faremos ouvir no parlamento italiano e podemos ajustar as leis de acordo com as características de cada um dos países, de acordo com a característica do continente. Então, por exemplo, o próprio atendimento consular hoje é muito falho. Mas por quê? Porque a Itália não tem ideia da dimensão, eu acho, dos serviços exigidos hoje pela população, pelos seus descendentes aqui na América do Sul. Onde é que você ajusta um consulado? No parlamento, na lei de orçamento e na lei orgânica, acertando a estrutura dos consulados. Enfim, como isso, você pode desburocratizar o estudo, o ensino, por exemplo, facilitar todos esses jovens descendentes de italianos que estão na América, no Brasil, e especialmente no Paraná, muito, por exemplo, facilitar para que eles tenham acesso mais fácil às universidades italianas que têm a mesma qualidade das inglesas ou das americanas, e também para os empregos, né? É outra coisa importantíssima, porque a Itália é um país mais envelhecido, o Brasil é um país jovem, você tem talentos aqui enormes e oportunidades grandes na Itália. E também lembrando, para aqueles que têm interesse, lembrando que a Itália é a porta da União Europeia, portanto, tem muita oportunidade de ambas as partes e que nós temos que explorar isso melhor. Andrea, boa tarde para você. Eu tenho 2 questões, na verdade, são 2 dúvidas, né? No caso de uma eleição, de uma vitória, né? O seu trabalho, ele é feito à distância, portanto, aqui do Brasil, ou você deve estar presente nas sessões italianas? E qual que é a sua bandeira, né? Uma das bandeiras que você levanta, inclusive o seu concorrente, o Emerson Fittipaldi, ex-campeão de Fórmula 1, os dois defendem o direito à cidadania dos descendentes de italianos também, né? Deixa eu te falar, vou começar pela última. Defender o direito à cidadania dos italianos é meio uma coisa óbvia, porque isso está na Constituição, é um direito. Não, ninguém vai tirar esse direito. Por mais que falem, isso virou meio uma fake news que está na moda, né? De que tem gente querendo tirar. Não, isso não existe. É o jus sanguinis, ele pode até ser ampliado, mas jamais retirado. Então aí a gente repetir uma coisa desnecessária. Eu acho que tem bandeiras muito importantes. Por exemplo, essa questão da educação,
que tem uma facilidade muito grande de acesso às escolas e que nós temos que informar aqui aos nossos cidadãos que têm essas oportunidades. Eu acho que dar a batalha no Congresso também lá, para evitar o que a direita italiana tem tentado, e a direita italiana está pressionando para tirar a Itália da União Europeia, que seria um absurdo para nós todos. A União Europeia foi uma das grandes conquistas. Eu tive até o prazer de, quando fui embaixador lá, foi exatamente o primeiro ano meu, foi o ano que o presidente Ciampi assinou o começo da União Europeia. Foi como assistir o nascimento de uma grande nação. E nós queremos uma Itália forte numa União Europeia forte. Isso é bom para a Itália e é bom para o mundo. E eu acho que outra bandeira forte é que a Itália dê o devido valor e reconheça a potência que ela tem fora da Itália. Cá entre nós, todos nós descendentes de imigrantes, sei lá, o meu bisavô, por exemplo, não veio para o Brasil porque ele queria conhecer a praia de Copacabana. Ele veio para cá porque teve que sair da Itália. Então, eu acho que hoje é importante que a Itália dê valor a esses descendentes desses italianos que tiveram que sair da Itália e, ao mesmo tempo, aproveite o potencial enorme que eles têm. Uma outra bandeira, o turismo. Você tem programas na Itália, levar alguns descendentes italianos, levar os descendentes italianos a conhecerem suas raízes, na cidade de origem. Isso é uma coisa importante. A recomeçar o ensino da língua italiana nas escolas brasileiras, que o governo italiano tinha um recurso para isso, parou porque começou a ter desvios, etc., mas isso é uma coisa que eu falo, com a experiência que eu tenho do executivo, que fui ministro de Estado, do legislativo, também tive no legislativo aqui em São Paulo, a gente consegue, e conheço as pessoas, né, lá e aqui, você regulamentar essas coisas para trazer mais para perto do continente italiano este contingente de pessoas, esse verdadeiro tesouro que a Itália tem aqui no Brasil e na América do Sul, que são os seus descendentes. Você tinha feito a primeira pergunta. Esse é um outro ponto. Eu acho que quando você... o cargo, a eleição de um senador da República para o mais antigo Senado do mundo, que é o Senado italiano, não pode ser um apêndice, ou não é um bico, ou uma coisa que a pessoa vai fazer nas horas vagas. Não, ele tem que sentar na cadeira do parlamento italiano, ficar lá, ser um senador tempo integral. Isso é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu digo, você tem que ter não só preparo, experiência e legitimidade, e exercer o cargo com o respeito e a importância que ele merece. André Matarazzo, candidato ao Senado italiano aqui pela vaga da América do Sul. André, é importante falar, você já pincelou isso, mas vamos aprofundar, porque é muito bacana até para os brasileiros aprenderem sobre isso, sobre como funciona o parlamento italiano. Por que a Itália resolveu ter representação de quem veio aqui para a América do Sul? Isso é muito importante para a história deles, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, André. Não, é super importante. Eu, quando estive lá e morei lá, eu tenho família lá, para mim, eu me sinto muito em casa na Itália, pelo relacionamento permanente que nós sempre tivemos lá até hoje. Mas é muito bacana, porque você imagine o seguinte, né? No final do século XIX, a Itália estava com muitos problemas e ela teve uma verdadeira, uma imigração muito grande. Eu me lembro que foi muito emocionante para mim quando quando eu fui entregar as credenciais de embaixador do Brasil para o presidente Ciampi, na época, ele me falou: André, que coisa importante isso, porque você descende de uma família, você é a quarta geração de uma família que imigrou da Itália no final do século XIX. E agora, como quarta geração, você volta para a Itália representando o país que os acolheu. E é verdade, para mim foi realmente uma coisa muito emocionante. E a Itália, veja, eles têm, teve uma diáspora, então você imagina, são cerca de 52, 53 milhões de italianos, de descendentes de italianos, que moram fora da Itália. Isso é a população da Itália, então existe uma Itália fora da Itália. Eu até brinco que quando essa batalha do voto dos italianos all'estero é antiga, meu avô já estava nessa briga na década de 40. O que eles... É quase uma reprodução hoje do Império Romano. Então eles têm os seus representantes nessas quatro
4 circunscrições. Por quê? Para que esse grande contingente seja representado no parlamento e leve os problemas que eles vivem por estar fora da Itália. Então, é uma forma de aproximar essas pessoas da Itália e, ao mesmo tempo, estar ciente daquilo que está passando, não só nos países, como também com essa população. Por isso que eu digo, o senador e os deputados eleitos no exterior têm um papel importantíssimo, porque além da responsabilidade de senador e deputados com todos os deveres e direitos iguais a todos os outros, eles têm uma responsabilidade a mais, representar esse grande contingente de pessoas que está fora da Itália e, portanto, precisam ser ouvidos dentro da Itália. Esse é o papel que eu vejo e, portanto, um trabalho full-time, tempo integral, porque é de grande responsabilidade. E, infelizmente, a América do Sul está com a imagem muito ruim. Por quê? Justamente pelo que vocês falaram. A ausência dos parlamentares lá, desses eleitos no exterior, parece que era algo como 20%, a exceção é o nosso deputado aqui do Brasil, o Fábio Porta, que é presente, muito experiente. E também porque o senador que foi eleito pela Argentina, que foi cassado porque imprimiu votos, vê se tem cabimento. Essa é a imagem que fica, né? O que não é bom e não é merecida. Nós que estamos aqui não merecemos isso. Andréa, eu fiquei assim ouvindo você contando um pouco dessa história, um pouco dessa importância, né, da participação dos outros países no Congresso italiano. E aí eu te pergunto também sobre, traçando um paralelo, nós estamos vivendo o período eleitoral brasileiro, vocês estão vivendo esse período eleitoral que acho que finaliza no dia 25 de setembro, né, na Itália. Com a experiência que o senhor tem, tanto na vida pública aqui, como com essa que almeja na Itália, que paralelos que a gente pode traçar entre as eleições italianas e brasileiras? Elas são muito diferentes assim na prática? Até no modo de fazer campanha, né? São porque você tem um sistema muito diferente. A Itália é um parlamentarismo puro, então você elege os deputados, elege os senadores, que aí eles escolhem o presidente da República e o parlamento terá que aprovar o nome do primeiro-ministro. Então isso é diferente. Por exemplo, o Congresso foi dissolvido um mês atrás, estão chamando um novo Congresso para o novo governo 3 anos depois do início do governo do Draghi. O que eu percebo de muito diferente é que a discussão lá, principalmente no parlamento, na eleição e no parlamento, mas principalmente no parlamento, a discussão é muito em cima de temas que interessam ao país como um todo. Pode ter um pouco a conotação, você tem a direita e a esquerda, um embate permanente, mas em cima de discussões de interesse do país e que acabam confluindo para pontos comuns, cede um pouco aqui, cede um pouco lá, e a coisa caminha, tanto que o governo passado durou 3 anos e meio com o presidente Mattarella e com o primeiro-ministro Draghi. O que a gente vê aqui não, né? Que a discussão primeiro uma discussão de passado, ninguém está discutindo o Brasil para frente, estamos olhando para trás. E aqui o embate está numa questão absolutamente que não interessa à população, que é só discussão ideológica, né? A ideologia não traz saneamento, não traz uma série de coisas. Então, eu acho que aqui está muito empobrecida a discussão política, infelizmente. Então, essa eu acho que é a grande diferença. Você percebe a política italiana muito mais, pelo próprio sistema eleitoral, mas mais envolvida nas questões nacionais, do país e da Europa, né? Andréa Matarazzo, candidato ao Senado italiano pela América do Sul. Andréa, vamos explicar para as pessoas agora quem pode votar, como é que funciona isso. Aqui o Paraná, você fala agora com as 3 maiores cidades do estado em rede, tem muitos descendentes de italianos, mas não quer dizer que eles possam votar. Quem pode votar, como é que funciona o sistema? Bom, o Paraná tem muitos descendentes de italianos e tem uma comunidade também dos trentinos muito grande, e os trentinos têm uma questão muito importante para se discutir lá, que é o reconhecimento da cidadania deles, porque como parte do Trento estava na Áustria, então isso acabou não sendo reconhecido, como também é preciso lutar pelo reconhecimento da cidadania através
das mulheres, porque isso só vale para as mulheres através de 48, 49, e não tem sentido isso. Bom, quem pode votar? Quem pode votar são todas aquelas pessoas que têm a cidadania italiana, que pediram a cidadania italiana e tiveram ela reconhecida pelos consulados. Muito importante não confundir isto com ter o passaporte. Todo mundo que tem passaporte pode votar, mas também quem não tem passaporte, mas tem a cidadania reconhecida e está esperando o passaporte, também pode votar. Todas as pessoas que têm a cidadania reconhecida receberão as cédulas eleitorais a partir do dia 8 no endereço que elas deram ao consulado, provavelmente a sua residência. Se por acaso mudou de residência, deve ir ao consulado e informar o consulado. Então, a partir do dia 8, você vai receber a cédula, uma cédula para votar em deputado, uma cédula para votar no senador. Você tem que preencher o nome do seu candidato. Então, no meu caso, põe lá Matarazzo Senatore. E fazer um X em cima do partido, que é o PD, e o deputado, você escolhe. Mas, no caso do senador, então, Matarazzo e cruzinha em cima do PD. Depois, você vai pegar as duas cédulas, bota no envelope, tem um envelope selado, e tem também um certificado de votação, que vai junto. Também tem um envelope adequado para pôr. Bota tudo isso dentro do envelope selado, e põe numa caixa de correio, até o dia 18. Então, você tem do dia 8 ao dia 18, a partir do momento que chegar as cédulas para você votar. André Matarazzo, falando com os ouvintes de Jovem Pan em todo o Paraná. André, agora vamos estender a sua decisão de sair senador pela Itália, pelo parlamento italiano. Você já foi ministro aqui no Brasil, no governo FHC, já foi embaixador do Brasil lá na Itália. Como é que foi essa decisão de virar agora senador do parlamento italiano? Como eu te falei, eu tenho uma vivência muito grande de família, tanto aqui como na Itália. Então é uma coisa que eu me sinto em casa em ambos os lugares. E justamente a comunidade italiana aqui no Brasil pediu muito essa vez que eu fosse candidato para que a gente tentasse unificar as candidaturas para o Brasil recuperar uma vaga no Senado, para que o Brasil pudesse ser o representante da América do Sul lá em função desses problemas que aconteceram por ter gente inexperiente e por ter gente que acabou aprontando, né, que foi o senador Cassato. Então, e obviamente, para mim, eu tenho um laço muito forte com a Itália, acho que é um momento muito importante. Essa discussão da saída da Itália, de que querem tirar a Itália da União Europeia, que é a direita do Salvini, principalmente, e que é contra imigrantes, para mim toca muito, né? Porque, como eu falei, eu assisti à União Europeia e vi a transformação que foi para a Itália, a importância que tem a União Europeia para a Itália e a Itália para a União Europeia. Ao mesmo tempo, você também começar a ver essa questão dos imigrantes. Claro, ninguém quer uma imigração completamente descontrolada, mas você não pode, como é o partido da Meloni, ou da extrema-direita, ser contra os imigrantes. Nós aqui, brasileiros, todos somos descendentes de imigrantes. Imagina, seria renegar a nossa raiz e a nossa história, né? Então, eu acho que a Itália está indo bem, a Itália está tendo uma oportunidade de ir bem, e eu vejo que essa possibilidade de estreitar os laços para o cidadão italiano que está aqui no Brasil, abrir essa oportunidade era muito interessante. Então, eu topei, mesmo sabendo as dificuldades, né, porque o brasileiro vota pouco, e a gente tem que ter isso claro, precisa votar, gente. Cidadania italiana é muito mais que o simples passaporte. Cidadania italiana é a nossa história, é a nossa origem, é a nossa responsabilidade com o nosso país de origem e uma forma da gente também exigir os nossos direitos com o nosso país de origem. Então, por isso, por essas razões todas, eu aceitei esse desafio, que me deixou muito feliz. E te digo uma coisa também emotiva, muito bacana. O meu bisavô, André Matarazzo, foi senatore a vita, senador vitalício, nomeado pelo rei Vittorio Emanuele, em reconhecimento aos serviços que ele e o irmão Francesco, na Guerra de 14, prestaram. Durante 2 anos, eles voltaram à Itália e fizeram a guerra lá.
André Matarazzo, candidato ao Senado italiano pela vaga da América do Sul. André, tem mais 2 minutinhos. Eu vou aproveitar a tua presença aqui para falar justamente da história da família Matarazzo. Eu, pessoalmente, sou um grande entusiasta de contar a história do empreendedorismo no país e a sua família tem um papel estratégico nisso. A primeira fábrica de grande porte da América Latina foi as indústrias Matarazzo que levantaram. Qual que é o poder desse legado para o país? Eu acho que foi justamente, é uma transformação. A vinda do Francesco Matarazzo, e ele foi o grande líder da família, o irmão mais velho, o Francesco, que veio depois o seu irmão André, ele fez uma grande transformação. Ele tinha um lema, né, interessante para quem gosta do empreendedorismo. Ele chegou aqui, perdeu tudo na viagem, né, tudo que ele estava trazendo como mercadorias. Mas ele tinha uma coisa, a visão dele era o seguinte, que nunca na vida dele ele teria patrão. Então ele chegou aqui, foi à luta. Com a ajuda do amigo dele, Fernando Grandino, de Sorocaba, se estabeleceu lá, começou a comercializar a banha, que ele tinha percebido que toda a banha do Brasil era importada, começou a fazer a banha, vender a banha, aí ele trouxe uma ideia que ele já tinha visto, que era fazer o enlatamento da banha, ou seja, pôr a banha em latas e vender naquelas latas de 5 galões, em volumes menores, era mais fácil para as pessoas comprarem. Disso ele foi para... Em 1900, como você disse, inaugurou o Moinho Matarazzo, aí já na capital de São Paulo, um moinho imenso, está lá o prédio, com 600 empregados. Foi onde ele começou, aí foi a primeira fábrica de grande porte e daí veio em sequência todas as outras. Eu acho que isso foi a introdução da indústria no Brasil, de uma indústria descolada da infraestrutura e de governo, da indústria de consumo. Tanto que chegou em 28, interessante, em 23, tem um discurso do primeiro-ministro italiano lá, dizendo que tinha conhecido o italiano mais rico do mundo. Só que não era na Itália, e sim no Brasil, era Francesco Matarazzo. E ele, em 28, 27, o que aconteceu? Francesco Matarazzo, vendo, é muito interessante porque é um momento muito parecido com agora. O Brasil estava num momento, que chegou num momento de virada, de uma economia eminentemente agrícola para a economia industrial. Então, ele se juntou com outros industriais italianos e alguns brasileiros, criou o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP, que é a base da Fiesp. Por quê? Porque precisava treinar e capacitar mão de obra no Brasil, agrícola, para poder ter competitividade na indústria. Então, isso foi um salto também imenso, enxergando a importância da educação. Daí que veio o Senai, SESI, todas essas coisas. O momento que nós estamos hoje, né? Que o Brasil, se não der esse salto na formação e na transformação de sua mão de obra de analógica para digital, vai ter problemas sérios de acompanhar o desenvolvimento no mundo. Então, eu acho que esse foi a grande visão. Francisco Matarazzo tem um artigo dele de 1930, dizendo que o Brasil precisava prestar atenção em várias coisas. Uma delas tinha que forçar mais exportações. Para isso, e para compensar o quê? A importação de petróleo. Ele achava que tinha que parar de onerar a exportação, tirar impostos da exportação. E deu um exemplo do barter que se fazia já na Polônia, que era fazer trocas. Depois ele sugeria, para reduzir, para compensar a redução do imposto da exportação, taxar os latifúndios improdutivos, para forçar o pessoal a produzir na terra. E a coisa que eu acho mais extraordinária é que em 1930 ele falava que tinha que reduzir a importação de petróleo, que ia criar problemas, que isso ele achava que devia se utilizar o álcool de cana-de-açúcar como fonte alternativa que ele tinha experimentado em veículos leves e funcionava. Então, você vê que era um homem que tinha uma visão e uma obsessão, né, pela inovação, pela tecnologia e pelo empreendedorismo. Obrigado, André Matarazzo, candidato ao Senado italiano pela vaga da América Latina, pela atenção com os ouvintes de Jovem Pan em todo o Paraná. Eu agradeço muito a vocês, a Jovem Pan, que eu sou ouvinte aqui em São Paulo e ouvi muito aí em Curitiba. Aliás, vocês estão de parabéns pela cidade. Tive semana passada, cidade extraordinária e o estado que estará disputando com São Paulo. Nós temos que tomar cuidado. Muito obrigado. Um abraço grande a todos.